Olá, bom dia, oitavo ano. Vamos dar continuidade à nossa leitura do paradidático e depois teremos uma atividade, digitada. Nessa atividade digitada, depois eu mostro para vocês. Mas nós vamos estar continuando a nossa leitura do paradidático, que é a vinda da família real para o Brasil. E depois vocês irão falar da página 16, que é a tarefa de casa, é essa aqui, a página 16 a 21 do paradidático. O que mais chamar a atenção de vocês após essa leitura? A Europa no começo do século XIX. A agitação política não diminuiu na Europa no início do século XIX. Ao contrário, agravou-se. A Inglaterra, potência capitalista, ganhou uma forte corrente à França, que, após a Revolução Francesa, passou a se industrializar ainda mais com o governo de Napoleão Bonaparte. Em pouco tempo, a burguesia e os governos da França e Inglaterra estavam disputando mercados consumidores para os produtos das suas fábricas, o que levou a muitas disputas diplomática e armada. Napoleão, com um poderoso exército e contando com o apoio de muitos europeus que vinham como libertador, aquele que iria acabar com a servidão, os estamentos, absolutismo e etc. Acabou para subjugar quase todas as nações absolutistas do continente. Entretanto, não teve como derrotar exatamente a arquirrival Inglaterra. Se as tropas napolitanas eram fortes em terra, bem mais poderosa era o poder naval inglês. A força marinha da Inglaterra, aliás, ajudaria a explicar por que os países foi a maior potência mundial até o começo do século XX. Dominar os mares era e é dominar o mundo. Vendo as dificuldades para derrotar a família militarmente e invadir a Inglaterra, Napoleão mudou de tática. Tentou arruinar a economia do país rival para levá-los à falência. Assim, em 1806, Bonaparte decretou o famoso bloqueio continental, pelo qual a França foi proibida de qualquer nação europeia de vender ou comprar produtos ingleses, sob a ameaça de ser invadida e ocupada militarmente. Para muitos historiadores, esse foi o primeiro grande erro de Bonaparte. Inicialmente, é verdade, a Inglaterra sofreu com o bloqueio e seus produtos ficaram abarrotados de produtos. Não foi à toa que os ingleses, após trazerem a família real portuguesa para o Brasil, eles pressionaram pela abertura dos portos da colônia para escoar aqueles produtos. Depois, no entanto, várias nações passaram a furar o bloqueio. Apesar de repressão francesa pela Europa, surgiram várias guerrilhas para lutar contra os exércitos franceses Bonaparte. De libertador passou a ser visto como monstro sanguinário e anticristo. Por fim, Napoleão realizou seu outro grande erro ao invadir a Rússia em 1812, em uma ação desastrosa que lhe custou
boa parte de seus melhores soldados e, portanto, enfraqueceu-o. Por mais brilhante que seja, um general sem exército não pode fazer muita coisa. Em 1815, Bonaparte acabou derrotado e deposto do trono francês, mas isso é outra história. Portugal entre França e Inglaterra. O choque entre ingleses e franceses era trágico para Portugal, pois era um país frágil, pobre e agrícola, em uma Europa de potência industrializada, agressivas e cada vez mais dependiam da exploração do Brasil, da economia colonial e das armas inglesas para manter sua independência. Para complicar, o reino lusitano era governado interinamente pelo príncipe D. João, depois D. João VI, pois a rainha Dona Maria estava afastada do trono por distúrbios mentais, daí ser conhecida como a Louca. Se o príncipe aderisse ao bloqueio, ou seja, ficasse ao lado da França, Portugal entraria em colapso econômico pelos negócios mantinha os britânicos. Seria atacado pelos ingleses. Estes, em setembro de 1807, bombardearam Copenhague, na Dinamarca, matando mais de 2.000 pessoas, pois esse país se aliaria a Bonaparte e, pior, provavelmente perderia sua principal colônia, a Inglaterra. Com uma poderosa marinha, invadiria e tomaria para si o Brasil ou ajudaria a tornar-se independente de Portugal. Um integrante do governo britânico chegou a dizer abertamente que, caso ocorresse, se a aliança luso-francesa aconteceria a invasão do Brasil. Isso seria a falência definitiva do reino português. Por outro lado, se D. João optasse por ficar ao lado da Inglaterra, como depois acabou fazendo, certamente Portugal seria invadido pelos poderosos exércitos de Napoleão Bonaparte, perdendo sua autonomia. Mas nesse caso, o país poderia contar com uma eventual ajuda inglesa para combater os invasores, sendo prudentes, pois um último caso a transferir o governo luso para um lugar seguro, o Brasil. Em uma situação delicada, D. João, desmentindo certa visão difundida pelos meios de comunicação de que era um bobo, inteligentemente passou a adiar uma decisão definitiva, enrolando as duas potências, fazendo concessões, ora a uma, ora a outra lado. Em agosto de 1807, a França e a Espanha, sob a influência napoleônica, deram um ultimato a Portugal. Para que recompensasse relações diplomáticas, declarasse guerra à Inglaterra. O descumprimento do ultimato significaria a invasão de Portugal por tropas de Bonaparte. Ao mesmo tempo, navios ingleses de guerra estacionaram no porto de Lisboa, ameaçando um bombardeio caso a decisão de D. João não fosse agradável. Os governantes portugueses se angustiaram. Era preciso decidir e rápido o que fazer. Reuniões e mais reuniões. D. João chegou até a pensar em declarar uma guerra de faz de conta.
a Inglaterra para enganar Napoleão, mas os ingleses não aceitaram. Portugal tentou negociar com os franceses um prazo maior para assim ganhar mais tempo. Mandou uma caixa de diamantes a Napoleão e fez uma proposta de casamento do futuro Dom Pedro I com algum parente dos governantes franceses. Não adiantou muita coisa. O emissário português acabou preso. Por trás, secretamente, Dom João fechava um acordo inglês e fazia preparativos para a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Confirmando a aliança entre os dois países, os navios britânicos escoltariam a família real USA para o outro lado do Oceano Atlântico, recebendo em troca ainda a liberdade para comercializar livremente em um porto do Brasil. O embarque e a viagem. Percebe-se, portanto, que, embora executada às pressas e com tropelias hesitações, a vinda da família real portuguesa foi uma ação pensada e não uma decisão de última hora, como certos historiadores escrevem. Em novembro de 1807, cansado de esperar uma decisão de Dom João, Napoleão Bonaparte mandou tropas franco-espanholas com 27 mil homens comandados pelo Marechal João e invadiram Portugal. França e Espanha tinham acertado dividir entre si os países através do Tratado de Fontainebleau. A marcha acelerada dos invasores em direções a Lisboa foram apressados os preparativos para o embarque da corte. Viriam para o Brasil não apenas a família dos Bragança, mas boa parte das elites e dos funcionários portugueses. Cerca de 1.500 pessoas, há quem fale até em 15 mil pessoas. Entre os dias 25 e 29 de novembro, o pânico e a confusão tomaram conta da capital portuguesa. As pessoas atabalhoadamente buscavam tomar lugar nos 40 navios, poucos para a quantidade de gente. E a nossa atividade digitada é essa. Vocês, após essa leitura do texto, vocês irão escrever o que mais chamou a atenção de vocês durante essa leitura, tá bom? Essa foi a nossa aula e atividade de gênero e leitura e a análise de hoje. Tenham todos um bom dia, fiquem todos com Deus e até a próxima semana.